Olá, boa noite. Nós vamos começar uma live com a professora doutora Tânia Levada. Ela é pedagoga, ela é graduada em Direito, ela é mestre e doutora em Educação e trabalha em programas, especiais sobre inclusão. Nós estamos debatendo o novo decreto sobre a inclusão na educação brasileira, que foi assinado pelo presidente, do governo federal, e nós estamos querendo discutir a questão da invisibilidade, essa invisibilidade daquelas pessoas que trabalham com a inclusão e que também são atendidos no processo. A professora Tânia entende do assunto, ela viaja o país e até para outras nações para falar disso. Então, é com ela que a gente quer conversar agora. Boa noite, Paulo. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo certinho. Que bom. Muito calor, mas tudo bem. Muito calor, né? Muito. Eu estava te apresentando, dizendo a tua experiência, para falar desse momento que é um momento que tem criado algumas inquietações em todos nós, que somos educadores, que estamos no chão da sala de aula, mas também dos pesquisadores, sobretudo das famílias. É um momento em que a gente quer conhecer mais o que esse decreto fez, né? E eu queria começar te perguntando o que significa essa invisibilidade das pessoas que, de certa forma, precisam ser incluídas na sociedade? Vamos começar um pouquinho no tempo, vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Pois Nós não. tivemos, há tempos atrás, muito tempo atrás, as pessoas com deficiência, as pessoas que porventura tivessem alguma diferença, né? Elas eram escondidas. Tá? A sociedade não aceitava uma pessoa que não tivesse aquele padrão que a sociedade determinava que fosse o normal. Tá? Então, as pessoas eram escondidas, ou dentro de casa, ou dentro dos porões, nos hospícios, nos asilos. A gente teve um grande número de pessoas com deficiências em asilos, em hospícios, né? Para quê? Para que elas ficassem invisíveis. Para que a sociedade não tivesse que lidar com a visão de uma pessoa que era diferente do padrão que se julgava naquela época como um padrão dentro da normalidade, tá? E essa invisibilidade, na verdade, ela vem até o começo do século XX, final do século XIX, começo do século XX, quando eles começam a sair desse escondido tão grande e passam para as instituições, aonde existe uma semi-invisibilidade, tá? Porque eles estão lá separados, não estão convivendo, não estão dentro do contexto social, mas já eram pessoas que alguém já tinha lançado um olhar sobre eles, né? Existe um movimento, começou um movimento muito grande na década de 60, das próprias pessoas com deficiência, para que essa invisibilidade fosse extinta. Tá? Eles começaram, alguns países, a obrigatoriedade de internar as pessoas com deficiência era muito grande, então eles estavam todos em internatos, em escolas especiais, separados, e eles próprios, a própria pessoa com deficiência, eles começaram a ver que aquela situação não dava para eles as oportunidades que eles precisariam ter nessa vida, né, nesse mundo. Então eles mesmos começaram a sair, começaram a falar, olha, nada sobre nós sem nós estamos aqui. Nós temos vida, nós somos gente, e nós queremos nos colocar perante a sociedade. Então, começou esse movimento de saída dessa invisibilidade, que foi num crescendo muito grande, muitos movimentos, e que culminou com a questão educação. Por quê? Porque a educação foi a última a enxergar essas pessoas, a perder essa invisibilidade.
Tá? A gente tem aí uma educação onde essas pessoas que tivessem qualquer, olha, veja, não é só pessoa com deficiência, hein? Uma pessoa que, uma cultura diferente, uma pessoa com uma raça diferente, elas eram invisíveis, elas não tinham um lugar na escola. Então, a partir de todo esse movimento, se conseguiu quebrar um pouco dessa invisibilidade e eles começaram a participar e chegaram na escola também, né? O que é muito importante, porque a partir daí a gente começa a criar uma nova geração, a gente começa a dar oportunidade para que aquela geração que está na escola não os perceba como invisíveis, perceba como colega, como uma outra pessoa que está ali, que tem algumas necessidades diferentes, tem, mas tem os mesmos direitos de todos. Né? Então, essa invisibilidade, ela é muito recente, viu, Paula? O final dela, se é que ela já terminou de todo, né? Ele é muito recente. Em tempo histórico, você é historiador, que eu sei, né? Em tempo histórico, a gente pode dizer que um século não é nada, né? Mas se caminhou bastante em termos da visibilidade, de dar visibilidade a esses grupos que estavam sempre sendo escondidos, não é nem segregados, eles estavam sendo escondidos, era uma forma de esconder. Até hoje, a gente encontra em alguns lugares famílias que, quando o censo vai, eles perguntam, você tem alguma pessoa com deficiência na sua casa? Eles falam, não. Mas a pessoa está lá dentro. Então, até hoje, a gente ainda tem esta questão de esconder, de não perceber essa pessoa como gente, como ser humano mesmo, né? Então, essa invisibilidade fez muito mal para eles, né? Muito mal, para todos nós, não só para eles. Ao te ouvir, eu fico pensando assim, como historiador que sou, né? Nos ciganos, nos indígenas, nas comunidades quilombolas, ribeirinhos e também naqueles que são portadores de necessidades especiais. Se é assim que é o melhor termo para falar, né? Então, veja bem, a gente tem todas essas comunidades que são culturalmente diferentes de nós, né? E nós temos aí um pessoal... Deixa eu tirar meu gato daqui. E nós temos as pessoas com necessidades especiais, por exemplo, um anão. Um anão é uma pessoa com uma necessidade especial. Ele não tem deficiência nenhuma, ele tem uma necessidade especial, né? Que a sociedade custa a entender. E nós temos as pessoas com deficiências mesmo, aquelas que realmente precisam, vamos colocar entre aspas, um diagnóstico, né, que são aqueles grupos, e esses principalmente foram muito segregados. Tanto que hoje a gente já tem um movimento, por exemplo, na questão das doenças mentais, os movimentos antimanicomiais. Os movimentos antimanicomiais, o que eles querem dar? Visibilidade a essas pessoas. Eles podem conviver na sociedade, sabe? Então é isso, né? Eu, aqui de Minas Gerais, eu me lembro muito do mito que tinha sobre Barbacena, né, uma cidade onde tinha manicômios, e também Citrolândia, onde tinha os rancenianos, né, que no passado eram chamados de leprosos. Eu trabalhei muito tentando dar visibilidade à questão da hanseníase, né, porque muitos alunos não eram aceitos porque vinham daquela cidade onde as pessoas tinham hanseníase. Ele nem tinha, mas era o jeito de falar sobre ele, de dizer sobre ele, era um preconceituoso. E essa invisibilidade é horrível na fase de crescimento do adolescente e criança, não é, professora? Pois é, ele vai sentindo que ele não faz parte daquele social. Ele vai sentindo que ele é diferente. Então, como ele é diferente, ele pode, às vezes ele fala, bom, já que eu sou diferente, então eu não vou fazer nada. Eu vou ficar aqui, não preciso de educação, não preciso ser um ser social, que posso conversar nas coisas, que posso fazer as coisas que os outros fazem. Ele mesmo começa a se subjugar e pensar que ele é menos do que os outros. Falando de Barbacena, existe um documentário sobre o hospício, né? Vamos dizer assim, não é o sanatório de Barbacena, onde eles deram voz às pessoas que estavam lá.
e que, na verdade, elas nem sempre são pessoas que precisariam estar invisíveis da sociedade. Pelo contrário, a grande maioria estava lá. Por quê? Porque a família quis deixá-la, quis tirar eles do horizonte da sociedade. Né? Era um pouco diferente, eram pessoas que talvez tivessem, às vezes, uma inteligência superior, às vezes uma deficiência, às vezes... e que estavam lá, guardadas num lugar onde depois se descobriu o que era o que foi Barbacena, né? Então, essa invisibilidade, e principalmente para a formação, né, das crianças, ela é profundamente prejudicial. Você começa a criar um padrão de normalidade que não existe. Que não existe. A mesma coisa a gente tem, por exemplo, são invisíveis os gordos. Então, por quê? Porque o padrão é magro, bem magrinho. Então, o gordo começa a ser invisível também. Né? Os pobres. Por quê? Porque é chique você ter um carro novo, é chique você... Então, essa invisibilidade, ela é extremamente prejudicial. E ela é muito aumentada quando a gente tira do convívio social e coloca no lugar onde a gente... sabe, quer dizer assim, olha, aqui ele vai ficar entre os iguais. Isso é muito triste. E me diga, tem pouco tempo que a invisibilidade das pessoas com deficiência começou a cair. O impacto dessa política pública, desse decreto, será muito grande, na sua opinião? Assim, futurologia não dá para fazer, mas pelo menos uma análise da conjuntura de como a sociedade está recebendo esse decreto. Olha, na minha opinião, vou dar primeiro a minha opinião, eu acho que esse decreto, ele reativa a invisibilidade, porque você vai ter aí alguns instrumentos de separação das pessoas com deficiência, dos alunos, né? No caso da educação. Então, a gente vai ter uma segregação desses alunos então vamos juntá-los todos numa escola especial, e a gente sabe que a escola especial, ela acaba deixando que eles fiquem separados, né? Como também a classe especial. Então, eu acho que o impacto desse decreto sobre a visibilidade das pessoas com deficiência, ele vai ser muito grande. Vai ser muito grande por quê? Porque a partir dessa proposta, as próprias escolas vão começar a falar, não, ele não é daqui, ele é lá da escola especial, e manda para a escola especial. Tá? Porque eu não acredito, ainda que exista essa abertura no decreto, que as escolas devam formar classes especiais. Eu não acredito, eu acho que eles não querem esses meninos lá, eles querem eles fora. Então, vão fortalecer, então vamos encaminhar para as escolas especiais. Vai ser negar a matrícula, negar a visibilidade, negar a participação. Então, eu acho que esse decreto trouxe um grande prejuízo para a visibilidade, um grande prejuízo. Paulo, ele salienta muito a questão do surdo, né? Então, centros para surdos. Gente, o surdo não pode ficar invisível. Ele tem que conviver com todo mundo, para que todo mundo possa se comunicar com ele. Se ele ficar restrito ao grupo de surdos, ele vai aprender a falar, vão aprender a falar entre eles, mas o ouvinte não vai ter essa oportunidade. Então vai haver uma separação, olha, aqui é grupo de surdos, aqui é grupo de ouvintes, e ninguém vai conseguir se comunicar. Então eu acho que essa separação é muito prejudicial, vai ser muito prejudicial, é um retrocesso social como um todo. Professora Tânia, eu recebi algumas perguntas para a nossa live de professoras que estão trabalhando agora. Mas é interessante, elas estão assistindo às lives assim, quando estão como donas de casa, passando a roupa, fazendo algumas coisas. A Roseli, muito bom. A Roseli, ela é mãe de um aluno surdo. Ela está perguntando, aquilo que eu já conquistei para o meu filho na escola pública, eu vou perder? Eu achei a pergunta dela bem legal. Não, ela não pode perder.
Ele é um aluno da escola pública. Ele é um aluno daquela escola, ele não pode ser retirado daquela escola. O que ela pode ter, se ela achar necessário, é o serviço do AE especializado, onde ele vai ter os recursos que ele precisa. Mas o lugar dele é lá na escola pública, junto com todos os outros. Por quê, Paulo? Porque é o seguinte, ele está lá, ele é um aluno surdo, ele está se beneficiando, mas a professora que está com ele também está se beneficiando. Ela está aprendendo a contar histórias para alunos surdos, ela está aprendendo a explicar coisas através dessa linguagem que ela tem que desenvolver com ele. Então, o lugar dele é lá. Ele não vai, ele não deve ser transferido, ele não pode sair da escola. O lugar dele é lá na escola regular, na classe que ele está, na escola que ele está. Obrigado, professora. Aí, Roseli, tá vendo? Não perde. Aqui a professora Nelly está falando. Como essa questão está sendo tratada nos currículos dos cursos de pedagogia? Pergunto porque me formei em 2006 e não tive aulas sobre visibilidade das pessoas com deficiência. Olha, é uma luta de muitos anos já, colocar essa disciplina, né, sobre as questões das pessoas com deficiência em todos os cursos, não só da pedagogia, em todos os cursos, né? Mas como aqui estamos falando da educação, na pedagogia, porque veja bem, a gente tem problemas com o formado em pedagogia, mas a gente tem problemas com o formado em direito, a gente tem problemas com o formado em medicina, tá? Então, essa disciplina tinha que estar presente em todas as graduações. Por quê? Porque todo mundo precisa conhecer todo mundo. Então, na pedagogia em especial, eles ficam assim, quando eles vão para a escola depois de formados e encontram um aluno com qualquer deficiência, qualquer coisa, eles ficam absolutamente perdidos. Por quê? Porque lá na graduação não tiveram nenhuma ideia do que seria esse grupo de pessoas, que não necessariamente só as pessoas com deficiência, mas como você falou, os quilombolas, os indígenas, os afrodescendentes, todos eles chegam na escola, eles pensam, o professor recém-formado chega na escola, pensa no aluno ideal, que não existe. O aluno ideal, aquele que a gente criou, aquele não existe, né? Eles estão lá, eles são completamente diferentes daquilo que a gente idealizou, porque o que a gente idealiza? Aluno que sentadinho, bonzinho, quietinho, dentro da escola tradicional, hein? Não na construção de conhecimento. A gente quer aquilo, mas aquilo não existe, né? Então, eu acho que essa luta para colocar essa disciplina em todas as graduações, em todas elas, é uma luta antiga que a gente vai continuar fazendo. Vamos continuar brigando por isso. E a professora Lúcia, lá de Juiz de Fora, ela perguntou o seguinte, olha, por que na hora da prova, os alunos que são visíveis têm que ir para uma sala onde eles vão ficar invisíveis e não vão fazer a prova perto dos outros? Eu achei a pergunta dela bem crítica, né? Que às vezes um determinado aluno tem dificuldade na leitura, a prova tem que ser diferenciada, com menos questões, até porque, né, depende do grau de evolução da situação. Então ela está perguntando por que tem que separar uma vez que eles têm que ser visíveis na avaliação. Mas, olha, eu acho que não tem que separar. Você não está dando uma prova para cada um? Você Sim. não está dando uma folha para cada um? Entregue a folha dele e ele vai fazer a folha dele. Por que separar? Não tem necessidade de separar. Não tem necessidade. É a mesma coisa o cego dentro de uma sala de aula. Falar, o braille, a máquina braille faz muito barulho. Gente, não tem que separar para ele escrever no braille. Vamos acostumar, a gente acostuma, né? Agora, não tem que separar. Eles vão fazer juntos. E depois que eles fizerem todos juntos, pode até ser provas diferentes. Depois que eles fizerem todos juntos, o seu olhar sobre a correção daquilo é que vai também determinar muita coisa, né? O seu olhar. Você vai ali ver, por exemplo, um surdo, quando ele escreve uma redação, que a gente manda ele fazer um texto, ele tem as características dele que a gente tem que aprender, que a gente tem que aceitar e considerar. Mas não separar. Falar, hoje é dia de prova, 10 vão para outra sala, 10 ficam aqui. Não, gente.
Não, estamos todos juntos. Cada um com a sua folha, cada um com a sua prova. Pode até ser uma prova diferente para cada um. Se eu tenho 30 alunos, eu posso fazer 30 provas. E fazer todo mundo junto. Não tem que separar, não precisa. Isso é uma forma de segregar, né? Olha, eles vão para lá porque eles vão fazer uma prova diferente. Ah, mas eles não aprenderam a mesma coisa que nós? Ah, eles aprenderam, mas a prova deles é diferente. Não, eles vão fazer a prova aqui com todo mundo. A prova dele é diferente, mas ele vai fazer aqui com a gente. Porque começa a dar, sabe, Paulo, a impressão de que eles vão para outra sala, que o professor vai ajudar. Então, os outros começam a se sentir meio traídos, né? Falar, ah, ele foi lá para outra sala, a professora vai ajudar. Então, não, é todo mundo junto. São 4 horas de aula, são 4 horas todos juntos. Depois, no contraturno, é que a gente tem o AEE, que a gente tem os apoios, a gente tem as coisas, né? Mas na escola é todo mundo junto. O professor Heitor, ele é professor de física. Ele falou que vibra com os alunos de inclusão que ele tem na sala do 3º ano do ensino médio, perto do Enem. A preocupação dele é, será que nós vamos ter essa assistência que já tinha no Enem, né? Que a gente sabe que tem no Enem, agora que as políticas públicas estão mudando, né? Eu queria te perguntar, o que são essas políticas públicas e qual que é o impacto que pode gerar na invisibilidade? Olha, as políticas públicas, elas são organizadas para atender o público, né? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, vou dar um exemplo bem clássico de uma política pública, de acessibilidade. As minhas calçadas não têm rampa, não tem... Então, eu tenho uma política pública de acessibilidade, onde a prefeitura é obrigada a fazer rampas, a fazer acessos, a fazer entradas de prédios, isso já é obrigatório por lei, né? Fazer entradas de prédio com rampa e tal. Então, as políticas públicas, elas são construídas a partir da visibilidade que a gente tem das pessoas. Se eu não conhecer nenhum cadeirante, se na minha cidade não tiver nenhuma pessoa usuária de cadeira de rodas, a política pública de fazer rampas e dar acessibilidade a banco, ela não vai existir, ela não existe. Essa pessoa não é visível dentro daquele espaço. As calçadas táteis para cego, né, que ele vai com a bengala. Se eu não tiver uma política pública, é colocar tudo isso em todo lugar. Até há muito pouco tempo, deu uma polêmica muito grande com uma loja aí do mercado varejista, que foi fechada porque não tinha o piso tátil, e a pessoa falou, mas quantos cegos eu vou receber aqui? Não tem importância, isso é política pública, isso é para todo mundo, não é só para ele, é para todo mundo. Então, a política pública é aquela que atende às necessidades que são mostradas para o governo. Tá? Se elas não são visíveis, elas vão deixar de existir. Elas não vão ser organizadas. Por exemplo, na inclusão, a gente sabe que uma das conquistas da inclusão foi a sala de atendimento educacional especializado. Por quê? Porque a hora que foi dada essa visibilidade para esses meninos que foram para a escola, começou a se sentir a necessidade de ter um apoio interligado, que o professor trabalhe junto, não 2 classes separadas, mas que ele trabalhe junto, que ele atenda às necessidades mais específicas daquele menino. Agora, se a inclusão não acontecesse enquanto política pública, nunca nós íamos ver isso. Nós não íamos ver essa necessidade. Então, a política pública, ela é organizada e construída a partir da visibilidade que tem as pessoas que dela necessitam. Tá? Então, uma coisa muito ligada com a outra, né? A hora que você tira essas pessoas do convívio social, você acaba com a necessidade da organização de uma política pública. Por exemplo, ele fala do Enem, né? O Enem tem todo um esquema para atendimento às pessoas. Se essas pessoas saírem do Enem, se afastarem e não tiverem, o que vai acontecer com essa necessidade? Ela vai morrer. E essa política vai acabar. Não é verdade? A invisibilidade então, aumenta, né, professor? A invisibilidade aumenta. Enquanto eles estiverem lá, eles estão lá e falam, olha, nós estamos aqui.
nós precisamos de equipamentos, nós precisamos de Braille. uma opção de coisa. É. Braille, leitores de braille para corrigir prova. Agora, se eles não estiverem, eles são invisíveis. Eles são invisíveis, eles não existem. Então, você acaba não proporcionando não organizando essa política pública de atendimento às necessidades que eles têm. Né? Então, eu acho que isso aí é uma briga muito grande. E a gente sabe, Paulo, que, infelizmente, hoje até eu li num jornal daqui de São Paulo, na Folha de São Paulo, um artigo que saiu, onde a pessoa fala assim, a gente sabe que durante muito tempo, as escolas especiais, elas se dedicaram a ensinar a escovar os dentes. Isso é muito sério. Isso é muito sério, porque, inclusive, se esse decreto coloca escolas e classes especiais, tem que haver uma política de educação dentro delas. Assistencialistas mais. Isso não existe mais, não é verdade? São escolas, elas têm que honrar o nome de escola. Não é lugar para ficar guardado. Professora, essas políticas públicas, elas não começaram agora e elas não vieram só do Brasil, né? Nós temos lá Salamanca, nós temos encontros internacionais que acabam por mostrar o caminho que deve ser seguido. Eu escutei outro dia que nós estamos fazendo um retrocesso e estamos caminhando na contramão das decisões internacionais. Você que é advogada, que é doutora nisso, é verdade? É isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo. Ainda li ontem um artigo de uma advogada, onde ela elenca todos os retrocessos legais que nós estamos tendo. É um retrocesso. Nós estamos caminhando para uma sociedade inclusiva, para uma sociedade inclusiva, tá? E, de repente, existiu uma barreira que fez com que se não se tomar cuidado, nós vamos retroceder para uma sociedade excludente. Tá? E vai contra todos os documentos. Inclusive, nesse mesmo jornal de hoje, eu li que a ONU, tem um representante da ONU, a própria ONU está considerando isso como um retrocesso muito grande. É um aspecto extremamente negativo para o país, para o Brasil, enquanto educação. Então, nós temos inúmeros documentos, né, Paulo? Desde Salamanca foram sendo construídos. Nós temos a Lei da Inclusão, nós temos o Plano Nacional de Educação, todos eles voltados para uma educação inclusiva dentro das escolas regulares e que estava sendo aperfeiçoado, evidente. Quando começou de um jeito, a gente vai aperfeiçoando, vamos vendo as necessidades que vão surgindo, vamos atendendo, mas nunca um retrocesso. Nunca um retrocesso. Andar para trás é coisa de caranguejo, não é coisa de gente, né? Caranguejo que anda para trás. Então, nós estamos realmente, se esse decreto... agora, veja, ele está aí, o decreto já existe. Agora, cabe ao Conselho estabelecer as políticas. E é nessas políticas que nós vamos ter que prestar muita atenção. Muita atenção. Porque elas vão determinar os caminhos. Então, é a hora da gente prestar atenção para ver como que essa criança vai ser recebida na escola. Porque hoje, a matrícula é negada, a gente apela para o Ministério Público. O Ministério Público interfere e a gente consegue. Mas e depois da política que eles vão estabelecer? Como é que nós vamos fazer? Vai continuar assim? Ou simplesmente eles vão falar, olha, aqui nós não podemos atender o seu menino, tem a escola especializada ali na esquina, a senhora leva ele lá. Então, são todas coisas que estão para discutir, né? Estão para ser discutidas. Sim, o Roberto, ele é diretor de uma escola na cidade de Resende, no Rio de Janeiro. Ele está perguntando assim, qual das 3 palavras, ou se você pode comentar as 3 palavras. Retrocesso, você acabou de comentar, segregação ou desmonte da política pública? As 3. O decreto, as 3. O decreto, ele é um retrocesso,
ele é um retrocesso, quando ele recria coisas que já não precisavam ser criadas, não precisavam existir, ou não precisavam existir como um todo. Ninguém é tão radical que não saiba que existem alguns casos que realmente necessitam de uma assistência mais direta, que eu falei na outra live. Nós temos a saúde para fazer isso, nós temos, podemos até colocar pedagogos para ajudar. Esses casos são as exceções. Esses são as exceções. Então, quando você fala, o pai vai ter, porque os pais querem que volte, isso é um retrocesso muito grande que não se conhece. Ele não sei nem de onde eles tiraram essa pesquisa, porque a pesquisa que eu tenho me dá como 86% dos pais muito satisfeitos e querem seus meninos na escola comum, na escola regular, né, incluídos lá. Então, a segregação, né, retrocesso existe. A segregação, eles vão ser segregados, sim, sabe, porque sempre foram. Nas salas especiais, sala dos louquinhos, sala dos Gardenas. Eu li um depoimento de uma menina que foi de sala especial, ela tinha 5 anos, síndrome de Asperger, né, do espectro autista, e foi colocada numa sala com um garoto de 15 anos. Então, ela sofreu tudo, ela quebraram o braço, e ela fala, eu não tinha recreio, eu não tinha nada, eu não tinha contato com ninguém da sala. Era dali para fora, a sala era a última sala, né, dali para fora. Então, e vai haver uma segregação. Quantos de nós já não vimos, que a gente quando passa na rua fala assim, olha o ônibus da PAI, coitadinhos. Pois Quantas vezes a gente não escuta isso? Não é? Sabe, fala assim, ó, eu tô falando a PAI, porque a PAI daqui nem ônibus não tem. Mas assim, olha o ônibus de tal instituição. Que judiação, né, tadinhos? Eles ficam lá o dia inteiro. Isso é terrível. Isso é terrível. E esse próprio termo, né, professora? Judiação. Lembra judeu? Judiação. Daqui a pouco vai ter que pôr estrela, não sei. Vão voltar nos pijama, o menino do pijama. Então, ele perguntou também se é um desmonte. Eu acho que vai haver um desmonte. Por quê? Porque nós temos todo um trabalho, por exemplo, os AEEs que agora vinham sendo aperfeiçoados, que estavam funcionando. Agora que as pessoas começaram a entender essa engrenagem da sala de aula com o AEE, né? Seja ele feito na própria unidade, seja ele feito em outro local, mas já estavam começando a entender como é que funciona. Como diz a professora Vânia, já não era mais a pastinha azul, onde você coloca as coisas do menino, né? Você já estava tendo uma troca de experiências, uma troca de informações. Então, isso nós vamos retroceder, porque o que vai acontecer? Ele vai para a classe especial, o AEE morre. Ele não precisa mais do AEE. Né? Porque lá ele tem tudo. Nós estávamos com uma programação de capacitação em serviço, capacitação de professores, todos voltados para essa inclusão, que agora eu não sei se as escolas vão se interessar. Para quê? Eles não precisam mais ter os meninos lá. Né? Como incluir, como trabalhar com essas crianças, como trabalhar com uma criança autista, como trabalhar com uma criança com síndrome de Down, e vão começar a voltar, Paulo, que eu acho que é um retrocesso muito grande, eu vou chamar de lendas, as lendas sobre essas pessoas. Então começa assim, síndrome de Down, eles são uma gracinha, são tão bonzinhos, não são não, eles são como eu, como você, como qualquer um. Tá? O autista grita, ele arranca o cabelo, não, eles também não fazem isso. Eles são como você, como eu, a quem incomoda um barulho alto, a quem incomoda uma atitude mais brusca, enfim. Não, surdo é muito teimoso. Não são. Gente, eles são surdos. Eles talvez não estejam escutando o que você está falando. Então, começam a surgir lendas, né? A questão da sexualidade, nossa, mas lá na escola especial, eles aprendem que não pode, porque quando eles vêm para a escola regular, eles têm uma sexualidade tão exacerbada que prejudica tanto. Isso tudo é lenda.
Foram lendas que foram criadas a partir da segregação. Porque as pessoas não conseguiam ver nessas pessoas, pessoas que podiam aprender dentro do convívio social, como eu, como você, como qualquer outro. Então começa a criar uma porção de mistérios, né? E aí entra a educação especial, misteriosa, mágica, com métodos que são absolutamente guardados dentro de uma caixinha, porque ali só os especialistas é que podem mexer. Gente, isso tudo é lenda. Não tem nada disso. Isso é lenda, pura lenda. Então, eu acho que a gente vai ter um retrocesso nesse sentido, um retrocesso na aprendizagem desses meninos, sabe? Porque, como fala, o decreto fala na BNCC, en passant, né? Assim, lá no finzinho, ele fala da questão da BNCC. Por isso que eu falo, vamos esperar o que o Conselho vai falar. Porque a BNCC vai ser... Eles vão ser obrigados a usar a BNCC também, a trabalhar em cima dela, dentro de tudo aquilo que ela tem de bom? Não sei, nunca foi assim. Não sei se vamos, sabe, nunca foi. Eu achei um negócio assim diferente, porque todo mundo discutindo o autocuidado, o autoconhecimento, a inclusão, a empatia. Né? A palavra que a gente mais ouve no senso comum até, empatia, mas que é também uma competência geral da base. Que sociedade é essa que prega a empatia e que separa dos outros? Eu tô refletindo muito sobre isso, né? Como a inclusão escolar e social ajudou que a política pública melhorasse para a pessoa com deficiência? Que também eles lutaram, né? Não dá para ver, não dá para encarar também só como coitadinhos. Você diz, tem um vereador aí que se candidatou, aqui em Minas tem deputado, então tem pessoas que foram protagonistas nessa lei. Ninguém fez para eles, eles fizeram junto, não é? Agora o decreto cai lá no espaço, sei lá. Então, é o que eu falo, se eles não estão lá, as políticas públicas de atendimento em qualquer área, elas acabam se tornando inúteis. A gente não consegue falar, olha, eu preciso de uma rampa aqui, porque eu tenho uma pessoa que precisa dessa rampa. Eu preciso do ônibus com elevador, porque as pessoas com deficiências físicas, elas vão trabalhar, elas vão para a escola, elas tomam a condução, elas tomam o coletivo, o ônibus coletivo, né, a condução coletiva. Então, eu preciso de uma política de transporte, uma política pública de transporte que atenda a todos. Atende, e o elevador vai atender a ele, o ônibus mais baixo vai atender o obeso, vai atender o idoso. Então, a partir dessa visibilidade, é que a gente consegue fazer as políticas públicas, senão a gente não consegue. Tá? Por isso que me preocupa quando eu falo que o Conselho vai fazer essa política, porque, na verdade, eles vão construir uma política pública. Quem está opinando sobre isso? Quem vai fazer essa política? Quem vai ser ouvido para que isso seja feito? Então, a gente duvida um pouco, né? E me diga, professora, você sabe como é que está o desenho do Conselho? Porque uma vez que o Conselho vai ter tanto poder assim, eu fiquei me perguntando quem é o Conselho. Não sei também. Não sei. O Conselho Nacional é uma incógnita. É uma incógnita. Eu não sei quem está lá, mas eu acho que, para deixar passar um decreto desse, eles devem ser coniventes com isso, né? Porque isso provavelmente já foi discutido no Conselho. Então, eles devem ser coniventes com isso. O Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ele está absolutamente desativado. Ele foi desmontado. Ele hoje praticamente não existe. Ele foi relegado a um quinto plano. Você vê o que é a questão da visibilidade? Eles estão tão invisíveis que o Conselho foi relegado. Né? Então, eu penso assim, cada um no seu município agora tem que buscar o seu Conselho Municipal da Educação, porque ele também agora é importante, né? Porque ele também vai depender do Conselho Municipal da Educação a implantação em rede municipal, em rede estadual, Conselho Estadual. E agora, em termos de federal, eu não sei, sinceramente,
eu não sei nem quem está lá. Não sei mesmo. É uma incógnita. Aliás, muitas coisas escondidas, né? A gente não consegue chegar muito lá. Mas é o que eu te falo. Se eles deixaram passar esse decreto, é porque eles são coniventes com ele, né? Já vivemos tempos melhores, né? Assim, como que o decreto pode fazer retroceder o processo de estabelecimento que a gente já tinha de política pública para pessoa com deficiência? Né? Olha, é o tal negócio, né, Paulo? A gente sabe que as pessoas são muito instáveis, né? Então, quando você fala assim, olha, a nossa política pública é a inclusão, inclusão escolar, inclusão social, inclusão no mundo do trabalho. Só uma parte, inclusão no mundo do trabalho, logo no início do governo, eles queriam acabar com as cotas de pessoas com deficiência para serem contratados nas empresas, que existe há quanto tempo? Foi uma conquista também. Eles queriam acabar, diz que não tinha necessidade. Como não tem? Tem sim, né? São as cotas sociais. Então, a gente vai vendo que as coisas vão sendo desmontadas. E aos poucos vai se tendo a pouca necessidade de uma política pública de atendimento às pessoas, né? Então, o menino vai para a escola especial. A escola especial tem o ônibus, ele não precisa mais da condução. Então para que eu vou fazer? Vou colocar o ônibus adaptado? Não precisa, ele não usa. Então as políticas vão morrendo a partir da invisibilidade, né? Como as questões... Por exemplo, o trabalho. Existe uma necessidade. O Senai e o Senac, eles têm um programa, né, de atendimento à pessoa com deficiência. Aqui em Ribeirão, a gente tem uma escola profissionalizante que é inclusiva, e o Senai e o Senac também são inclusivos, eles têm o programa, mas eles estão junto com os outros, né? E a gente sabe que isso também já quiseram desmontar todos esses trabalhos, que prepara para quê? Para a inclusão no mundo do trabalho. Não é mais uma inclusão exclusivamente escolar, já é uma inclusão para o mundo do trabalho. Então a gente vai vendo as coisas sendo desmontadas, né? As políticas públicas sendo desmontadas. Eu tenho uma pergunta que é jurídica. Por exemplo, esse decreto, ele revoga o Estatuto da Pessoa com Deficiência? E outra coisa, como é que vai mudar a tipologia lá do decreto 5.296? Eu até decorei porque nas formações a gente vai falando dos decretos que é de 2004. Porque também alguns professores me perguntaram isso. Olha, vai cair o estatuto, vai cair o decreto 5.296? Aí eu falei, bom, quero entender isso. Não vai cair. Aí é que está o grande problema, viu, Paulo? Ele vem na contramão, de tudo que já existe e que não vai ser revogado. O estatuto já é uma coisa que foi construída também, que não tem... E se ele tivesse que revogar, lá no finzinho do decreto era assim, revogam-se todas as proposições ao contrário, né? Tem outro nome, mas todas as disposições ao contrário. Ele não tem isso. Então ele aceita todos os documentos que falam numa educação inclusiva, numa sociedade inclusiva, na defesa dos direitos, do direito à escola, do direito à vida, do direito ao trabalho, do direito ao lazer, a tudo isso, e, de repente, ele puxa um ponto, que é a questão da inclusão escolar, e fala, olha, aqui vale menos, aqui não, aqui nós vamos segregar. Então, ele é um ponto daquilo. Ele tira um direito. Quer dizer, poderá tirar, né? Vamos lutar para que não aconteça isso. Veja, quando a gente fala, tem mãe que fala assim, mas o meu filho é autista, e quando a escola fez um passeio, eles não avisaram meu filho porque ele é autista, porque é aí que eu te falo que as coisas estavam caminhando. Existiram esses problemas? Existiram, não vamos negar, mas eles já aconteceram e a gente tem que solucionar. Não adianta a gente falar, então ele não pôde passear, então vamos botar ele lá na outra escola. Vamos solucionar o problema aqui, porque o problema é na escola.
É Só na dela escola, não é mesmo. questionar já é democrático e já é liberdade, né? Pois é. Só dela falar isso já é, né? A Já tem Luzia, a... a professora Luzia está pedindo desculpa. Ela é da educação infantil. Falou que não estuda e não estudou e não entendeu isso durante o normal superior. É errado falar deficiente, portador de deficiência ou portador de necessidades especiais? Como eu falo, ô Luzia, não tenha vergonha, não. Nós temos que ir para frente, não é, professor? É, Luzia, né, Luzia? É, Essa é uma discussão que está permeando dentro da universidade faz uns 30 anos, que a gente discute como é que aí nós tá vamos chamar todo mundo. Quando a Declaração de Salamanca surgiu, ela veio, né? Era portador de necessidades especiais. Aí foi questionado. Falou, porque quem são os portadores de necessidades? Pessoa com necessidades especiais. Eu sou uma. Para subir num ônibus, eu tenho necessidade que alguém me puxe. Né? Então, falaram, não, pessoas com necessidades especiais é muito amplo. A gente abriga uma porção de coisas e não se refere a um determinado ponto. Tá, então vamos voltar à pessoa portadora de deficiência. Ou deficiente. Deficiente já foi tirado já há algum tempo, né? Porque falou, não, ele não é deficiente. Ele tem alguma coisa, ele não é deficiente, ele tem alguma coisa que provoca uma deficiência. Então, portador de deficiência. Aí as próprias pessoas com deficiência falaram que não, que portador parecia que eles tinham uma mala onde eles carregariam a deficiência lá dentro, né? Então, não, também não é portador de deficiência. Então, hoje a gente usa pessoa com deficiência, tá? Com deficiência física, com deficiência intelectual, que, por exemplo, deficiência mental, ela foi mudada pela Convenção de Montreal, né? Hoje é intelectual. Pessoa com deficiência visual, enfim, pessoa com deficiência. É o jeito mais certo. Mas a gente usa todos os jeitos, viu? Porque isso é uma discussão que durou anos, anos, anos. Só a gente se preocupa um pouco nos trabalhos acadêmicos, mas no dia a dia não tem problema, viu, Luzia? Pode falar do jeito que você quiser. Tá sempre. O importante, Paulo, é não menosprezar. Você pode chamar do que você quiser, mas não menosprezar. Porque eu lembro quando, às vezes, quando a gente falava da deficiência mental, que alguém falava assim, os Gardena, isso menospreza, né? sim. Isso menospreza. Então, Rotula, né? não menospreza. Rotula, rotula. Então, não existe um jeito certo. Mas, assim, o certo acadêmico é pessoa com deficiência. Mas o importante é não usar termos pejorativos que menosprezem, que diminuam, nada disso. Né? Por exemplo, a Associação dos Anões, lá dos Estados Unidos, ela chama gente pequena. Gente pequena. E aí, o que eles são? Gente pequena mesmo, né? Falando a Que tem verdade. toda uma série. E que tem toda uma série de necessidades especiais que não são atendidas pelas políticas públicas. Por quê? Porque eles não estão visíveis. Você já viu algum lugar que tenha, por exemplo, um telefone baixinho? Um ônibus que tenha uma escada onde o anão, né, a pessoa de pequena estatura, a gente pequena, possa subir sem precisar ser carregado? Então, eles não estão visíveis, eles precisam sair para a rua para que as coisas se adaptem para eles também. Guarda-roupa, cadeira, mesa, tudo, tudo, tudo. Tudo isso faz parte da política, né? Tudo isso. Agora, professor, eu estou com uma pergunta tão bonita, que é a do Lucas. Eu fiz uma palestra lá na escola dele, uma escola bacana aqui de tecnologia, aqui da cidade. Vou falar o nome. É o Colégio Cotemic. O Lucas vai fazer Enem, ele quer fazer sistema de informação, mas por quê? Ele está perguntando o seguinte: vai ter impacto na tecnologia assistiva? Porque é o que eu quero fazer na vida. Olha o sonho dele, ele quer dar ajuda técnica, criar equipamentos, dispositivos, recursos para que as pessoas com deficiência possam ter uma vida mais confortável. Detalhe, ele tem um irmão que vive esse drama. E ele falou, será que vai ter impacto na tecnologia assistiva esse decreto? Olha, eu acho que não. Eu acho que nesse ponto a tecnologia assistiva ela já mostrou a sua utilidade grande,
né, grande. Temos aí um maestro que toca com mãos biônicas, né? A tecnologia, então, eu acho que a tecnologia assistiva, ela vai dar a possibilidade de todas as pessoas estarem no convívio social, de estarem no convívio social de uma forma mais fácil para eles e fácil para nós também, porque nós temos que pensar no nosso lado também, né? Mas eu acho que o decreto não vai ter um impacto sobre isso, não. Sobre isso, eu acho que não. Eu acho que o que vai ter o impacto é na escola regular, a hora que esses meninos, com todas essas tecnologias, chegarem lá e a gente poder trabalhar com eles de uma forma mais tranquila. É muito lindo isso, é muito lindo. Lucas, vai em frente. Vai em É frente. legal, eu Você vai... fiquei assim, emocionado com o Lucas, viu? Que pergunta bonita, né? É, Bonita, muito bonita. e a mobilidade? Será que ela pode ser reduzida? Isso aqui é o Áureo que está fazendo a pergunta. Quer dizer, porque até hoje as cidades não conseguem construir ainda aqueles equipamentos necessários para a pessoa deslocar. Vem um decreto assim, vai flexibilizar a mobilidade? Como é que é isso, né? Olha, a questão da acessibilidade, ela já é uma política pública estabelecida por lei, né? Todas as determinações já estão lá na BNT, o que cabe a nós fazermos é fazer cumprir, porque elas já existem, existe inclusive com inclinação de rampa, questão de corrimão, enfim, as calçadas, como é que elas têm que ser, o piso tátil, tudo, tudo, tudo. Ela já existe enquanto política pública, enquanto lei. O que acontece? Nós temos que brigar para que seja cumprida. Né? Nós só vamos conseguir que elas sejam plenamente cumpridas com todo mundo andando na rua. Porque enquanto a gente não estiver na rua, ninguém sente essa necessidade, né? Então, a hora que for todo mundo para a rua, que precisar de uma rampa, que um meio-fio alto não dá para a pessoa... É perigoso para todo mundo, não só para eles, mas perigoso para todo mundo. A hora que uma rampa for tão íngreme que nem você segurando não consegue dizer numa cadeira de rodas, então eu acho que ele não vai conseguir ter impacto sobre isso. Não vai, porque já é uma política pública determinada por lei. Já é, como também não vai conseguir ter impacto na questão de transporte coletivo. Por quê? Porque também já é lei. Se os prefeitos não cumprem, isso não é um problema da lei, isso é um problema deles, um problema do município, um problema nosso. Cidade que tem conselho, por exemplo, eu fui durante muito tempo presidente do conselho da pessoa portadora de deficiência aqui. Luzia chamava Conselho da Pessoa Portadora de Deficiência, né? Compide. E nós brigamos muito pelas rampas, mas muito. Em todo o quadrilátero central, a gente teve a rampa feita certinho, né? Com as riscas todas certinhas. E depois que começamos a brigar pelas vans para transportar, pelo transporte coletivo, uma série de coisas, e conseguimos. Tá bom hoje? Não, não tá, porque o conselho, infelizmente, está praticamente desmontado também aqui. Então não tem mais quem briga. Então precisamos brigar para essas coisas. Mas já é determinado por lei. Então não tem como retroceder. O decreto não atinge isso. Não vai atingir isso. Tá? Professor, eu quero te dar os parabéns aqui, ó. Eu estou no canal aqui do YouTube, o que as escolas podem aprender, que é o canal para onde vai essa live depois. Até agora, 377 visualizações, né, porque tem pouco tempo que o vídeo anterior foi gravado, e 10 comentários. Porque também a gente não vai falar só de coisa boa. Um comentário Claro. assim. A inclusão não está funcionando em vários casos. Essa é a opinião dele, tá? Ele também não colocou o nome. Eu conheço uma criança autista que não conseguiu se adaptar à escola regular. Na escola com educação especializada para autistas está sendo alfabetizada e pede para ir à escola, o que não acontecia na escola regular. A escola pública com 40 alunos não tem na sala, não tem condição de dar atenção ao aluno especial. O Brasil é um dos países que mais investe em educação, porém a qualidade é péssima. Vamos começar pelo investimento? O Brasil investe muito pouco em educação.
Eu acho que é um dos países que investe menos em educação é o Está Brasil. cortando, né? Né? Porque a gente... Hã? E está cortando um pouco. E está cortando. Está cortando. Quando a gente faz um quadro comparativo de investimentos em educação, o Brasil fica lá atrás. A gente não tem um investimento adequado aqui. Não tem. Por quê? Porque talvez não seja visível a necessidade desse investimento para que a gente não tenha sala de 40 alunos. Escola pública com 40 alunos. Por quê? Porque uma escola não pode, um aluno que vai ser alfabetizado, ele não pode estar numa sala de 40. Qualquer aluno, não só uma pessoa autista, uma criança com uma deficiência intelectual, uma criança... para qualquer professor, é muito difícil lidar com 40 crianças, ainda que não tenha nenhuma criança que seja da educação inclusiva, que seja lá incluída. Não é verdade? Então, é um país que investe pouquíssimo, né? Investe muito pouco na educação. Quando investe todo atrapalhado. Por exemplo, quando saiu a BNCC, que ia dar um avanço, o que aconteceu? Era para ela ter entrado em vigor, assim, total, este ano, 2020. Nós tínhamos 2019 inteiro para preparar todas as escolas. Foi cortada a verba, ninguém pôde fazer nada. Sim. Então não tinha verba para ir por aí. Então é isso, quando existe alguma coisa, corta-se a verba. Agora, o caso de uma criança autista. Veja, o espectro autista é muito amplo. A gente não pode dizer que porque ele é autista, ele não conseguiu. São casos e casos, né? Principalmente nesse espectro. Então, pode ser que ele tenha realmente uma maior dificuldade nesse momento e que depois ele possa retornar para a escola regular. Veja bem, ele pode retornar. Né? Então, ou se tiver um trabalho de AE bem sério, ele fica em sala e o AE faz esse trabalho conjunto com a sala para que ele possa caminhar. Então, não vamos dizer assim, todos os autistas não podem estar lá. Não é nada disso. O espectro é muito grande e a gente tem casos e casos. Por isso que a escola... Não. Por isso que a escola tem que estar muito bem preparada. E por isso que a gente insiste que dinheiro para a capacitação era muito importante. E não foi. E nós não temos. Nós não temos. Pode ver que capacitação é feita na raça, né, Paulo? A capacitação é sempre feita na raça. Estamos chegando na nossa reta final. Eu quero agradecê-la. E não vai parar, né? Nós vamos ter que marcar outra aí, porque o assunto rende. Vamos fazer. Vamos usar os nossos recursos, porque eu acredito no poder dessa educação que nós estamos vivendo na pandemia aqui via live. Por quê? Quem não pode ver agora, vê depois. A gente tem um repositório onde a gente pode mandar para gestores, tem canais. Então, eu quero agradecer a sua generosidade. Eu que agradeço. Agradecer esse momento. Famílias estão participando, professores perguntando. Eu vibrei com essas perguntas que chegaram aqui. Muito bom, né? Isso é muito bacana, né? Acabou que a gente saiu um pouco do script, mas faz parte do que está chegando, né? Tudo faz parte, né, Paulo? Inclusive. Um abraço, então. Olha, eu acho que é muito... Hã? Um abraço à família. Olha, Paulo, eu que agradeço essa oportunidade, porque eu acho que agora é hora da gente estar todo mundo junto. Vamos nos unir, nós que acreditamos, né? Nós que temos confiança de que essa visibilidade tem que ser dada, não pode ser interrompida. Esse caminho que estava sendo percorrido, com todas as dificuldades que a gente teve, mas que vão sendo superadas, tá? Não adianta a gente voltar para trás, vamos para frente, né? Tem que caminhar. E pensar, como eu falei, a educação é uma coisa que está no sangue da gente, está na alma, está ali no dia a dia. E a gente ter um professor, a gente ser e ter um professor comprometido com a educação é muito importante nesse momento. É muito importante. Vale pensar nas nossas crianças, né? Nessa geração
que a gente está ajudando a formar. Tá bom? Eu que te agradeço, Paulo, a oportunidade. Né? É. E agentes e parceiros. Professora, muito obrigado. Boa noite. Tudo de bom aí. Gratidão e alegria. Eu que agradeço. Eu que te agradeço, Paulo. Muito obrigado. Gratidão e alegria. Até a próxima. Vamos junto. Até mais.